Jornal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Esta é mais uma notícia oferecida pela TV Vianet.vip, a melhor IPTV do Brasil. Assinaturas a partir de R$15. Bom, agora a gente vai apresentar para você a fórmula da disputa, né? Os 4 candidatos à presidência, eles têm que responder as perguntas feitas por 5 jornalistas de diferentes veículos de comunicação aqui da Rede Bahia. São profissionais dos sites GE. Globo, do portal iBahia, do Jornal Correio e também da TV Bahia. Cada jornalista tem direito a fazer uma pergunta no tempo de 2 minutos. E o candidato tem até 4 minutos para responder. Essa sabatina é individual, tem 30 minutos de duração e ao fim das perguntas, o candidato vai ter 1 minuto para considerações finais, para mandar um recado direto para você, torcedor rubro-negro. Hoje eu estou aqui com José Guerra, candidato pela chapa Frente Vitória Popular. Ele tem como vice-presidente Zainildo Pinto. A chapa também concorre para o Conselho Deliberativo do clube, com Wagner Santana disputando a presidência do Conselho e Valmar Santana como vice. Ele é baiano de Salvador, tem 45 anos, é bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialista em políticas públicas e gestão governamental pela Escola Nacional de Administração Pública. Também, atualmente, conselheiro titular do Esporte Clube Vitória. Bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. Prazer recebê-lo aqui. Deixa eu apresentar também os jornalistas que participam de hoje, apresentando Rafael Teles e Juan Melo, que são repórteres do GE. Globo, Tiago Mastroianni, repórter e apresentador da TV Bahia, Vinícius Harfuch, repórter de esporte do Jornal Correio, e Paulo César Gomes, comunicador do portal iBahia. A gente começa abrindo para a primeira pergunta, que vai ser feita pelo jornalista Tiago Mastroianni, repórter e apresentador aqui da TV Bahia. Ele já está aqui conosco no telão. Tiago, a partir de agora você tem 2 minutos para fazer sua pergunta. Bem-vindo, boa tarde. Oi, Gustavo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos ligados no ge.globo.ba. Boa tarde ao candidato José Guerra. Candidato, a SAF está aí, é uma realidade, é um formato de gestão diferente que promete sanar dívidas dos clubes, uma espécie de recomeço para vários clubes que têm milhões em dívidas. Caso eleito, o senhor será adepto desse modelo de gestão? Teria algo já até encaminhado? Qual a opinião sobre esse formato de sociedade? Posso começar, né, Gustavo? Claro, à vontade. Obrigado, Tiago, pela pergunta. Gustavo, boa tarde. Queria dar primeiro boa tarde a todos os espectadores que estão nos vendo por todos esses meios de comunicação. E primeiramente colocar de que só há discussão hoje de SAF no Esporte Clube Vitória pela atuação da Frente Vitória Popular, um grupo atuante, criado em 2019, um grupo cujos conselheiros tiveram a atuação mais coerente no último período, e um grupo que, inclusive, sem ter posição ainda formada sobre a SAF, foi quem inseriu no estatuto, nessa reforma que foi feita agora em junho e julho, a possibilidade de termos a discussão da SAF. Uma emenda da Frente Vitória Popular garantiu a possibilidade, um regulamento, né, um regimento para a criação da SAF, primeiro com o Conselho Gestor apresentando ao Conselho Fiscal, a partir do Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo discutindo e, por fim, o sócio-torcedor em Assembleia Geral aprovando a adesão ou não à SAF. Sobre a SAF, eu acho que é uma realidade que está aí, que veio para ficar. Mas, antes de tudo, antes de pensar se o Vitória precisa discutir a SAF, se precisa ser SAF ou não, nós precisamos de uma auditoria completa no Esporte Clube Vitória. Nós precisamos fazer uma due diligence, como o pessoal fala, uma auditoria dos processos e financeira do Vitória, para nós sabermos quais são nossos ativos, qual é nosso valor, quais nossas dívidas e quanto nós ganharemos ou não em uma SAF. A partir dessa auditoria e a partir da revisão completa dos processos internos do Esporte Clube Vitória, nós podemos, lá na frente, apresentar ou não uma proposta para a SAF. E queria dizer que mesmo na criação da SAF, nós temos diversos caminhos que podemos tomar. O Atlético Mineiro, por exemplo, agora está discutindo a criação da SAF, mas está discutindo num formato diferente dos modelos anteriores que foram feitos por Botafogo, Cruzeiro ou até mesmo Vasco, que é você criar a SAF e a própria associação, Gustavo, tomar conta da SAF. Então, não precisar vender para um parceiro. Então, é um processo que vai ter que ser discutido lá na frente em nossa gestão, mas que precisa ainda uma limpeza interna do Vitória para que a gente possa discutir.
Se você fala em algo relacionado à transparência no clube? Transparência, profissionalização, uma gestão profissional que você tenha em cada área, né? Um profissional responsável pela área. E com isso nós sabemos qual é o real perfil da dívida do Vitória, o real ativo do Vitória, quanto vale o complexo Benedito Dourado da Luz, quanto valem os ativos dos jogadores do Esporte Clube Vitória. E com isso a gente ter um real valor da SAF para transformar ou não em SAF o Esporte Clube Vitória. Muito bem, a segunda pergunta vai ser feita pelo nosso colega Vinícius Rafucci, repórter do esporte do Jornal Correio. Vinícius, bem-vindo. Você também tem 2 minutos para fazer a sua pergunta. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, José Guerra. Olha, não é novidade para ninguém que ao longo das últimas temporadas, um dos principais problemas enfrentados no Vitória foi na diretoria. Jogadores contratados em larga escala, nomes que não deram retorno técnico esperado e alguns, inclusive, que geraram prejuízo financeiro para o Vitória. Nessa última temporada, o Vitória passou cerca de 1 mês sem ter ninguém ocupando o cargo de diretor de futebol até a contratação de Rodrigo Pastana, mas que também não durou muito tempo. Ele depois acabou trocando o Vitória por um outro projeto e deixou o trabalho dele aqui no clube pela metade do caminho. Com isso, o que eu queria saber é se você já tem um perfil traçado de contratação para um novo profissional para ocupar esse cargo, ou se seria a permanência do Edgar Montemor, que ocupa o cargo atualmente, e também como garantir para a torcida do Vitória de que, independente do profissional que esteja ocupando o cargo no clube, ele vai estar conectado com a realidade financeira do clube e também comprometido com o projeto da temporada do Vitória, seja na Série B ou na Série C do Campeonato Brasileiro. Tiago, nós já temos um perfil, a gente não trabalha com nomes, nós trabalhamos com perfis. Nós temos um perfil de profissionais que nós queremos trabalhar no futebol do Vitória, que seria um profissional que trabalhe muito com inteligência, com análise de desempenho para futuras contratações e que, além disso, utilize intensivamente a base do Esporte Clube Vitória. Nós vivemos um problema muito sério no Vitória, um problema que atravessa diversas gestões, que é a não utilização da inteligência e da análise de desempenho na hora da contratação de jogadores, o que se reflete na contratação de 30, 40, 50 jogadores a cada temporada, o que vai gerando um passivo trabalhista, né, enorme, que não se reflete numa melhoria no campo de futebol. Então, a utilização intensiva da base, e com isso a gente tem também que investir na base, voltar a investir na base, reprofissionalizar a base, trazer um profissional independente para cuidar da base, fazer com que a base dialogue com o profissional e com isso nós tenhamos uma transição do jogador da base. Quantos jogadores nós vemos hoje que estouram na base, o Vitória continua ganhando títulos na base e eles não são utilizados no profissional. Nós precisamos fazer com que a base dialogue com o profissional, a gente precisa que os diretores de futebol profissional e diretor de base dialoguem, que essa transição seja bem feita, que os times da base joguem que nem o time profissional e com isso a gente vai ter menos custo em contratação de jogadores. E também utilizando a inteligência na contratação de jogadores, análise de desempenho, análise de perfis de jogadores, nós também não gastaremos dinheiro em 30, 40 contratações, faremos menos contratações para acertar. Esse erro, essa falta de inteligência no Esporte Clube Vitória gera muita dívida. Nós hoje temos um acordo global que nós pagamos cerca de 200 mil por mês ao todo para a Justiça Trabalhista, apenas com passivos trabalhistas que nós não sabemos se foram feitos 5, 6, 7, 8 anos atrás. Mas agora mesmo nós estamos criando passivo trabalhista para a gente fazer um acordo global para pagar 5, 6, 7 anos lá na frente. Isso a gente tem que parar essa roda, a gente tem que voltar a investir e utilizar a base, até porque a base gera divisa, jogadores são vendidos, trazem receitas para o clube, né? A gente tem que voltar a formar profissionais na base, e aí eu faço uma referência a João Bussi, que é uma cria do Esporte Clube Vitória. O Esporte Clube Vitória não gera apenas profissionais dentro do campo, gera profissionais fora do campo também. A melhor base do Brasil hoje, do Palmeiras, quase todos os profissionais responsáveis foram gerados aqui no Barradão. A gente tem que voltar a ser gerador de atletas e a ser gerador de profissionais. Com isso, a gente vai gastar menos dinheiro, gastando melhor o dinheiro, utilizando inteligência, a gente vai ter mais vendas, mais receita e menos gasto. Além disso, nós temos que ter um gerenciamento dos nossos atletas que sobem da base para o profissional. Nós tivemos nos últimos períodos muitos atletas que foram perdidos por falta de gerenciamento puro e simples de contrato. 2 nomes, Ronaldo Goleiro, que hoje está no Atlético Goianiense, Léo Ceará, né? 2 jogadores que são crias da base, que cresceram aqui e que foram perdidos de graça, porque nós não fizemos o mínimo gerenciamento de contrato. E isso tem que mudar, utilizar inteligência, profissionalismo, gestão, para evitar, para parar essa roda de só criar dívida com transação de jogadores.
Bom, a gente vai abrir agora mais uma rodada de perguntas. Quem fala agora é o repórter do ge.globo/BA, Rafael Teles. Você tem 2 minutos para fazer sua pergunta, Teles. Boa tarde. Boa tarde, Guga. Boa tarde, candidato. Guerra, eu queria saber de você o seguinte: o Vitória, o presidente que for eleito vai encontrar um Vitória que não pode registrar novos jogadores por causa de uma punição da FIFA. Vai encontrar também um elenco onde a maioria das peças está em reta final de contrato. Eu queria saber como montar um elenco para disputar a temporada 2023 diante dessas dificuldades. Você já tem um plano para quitar essas dívidas com a FIFA, para que o Vitória possa voltar a registrar jogadores? A ideia vai ser usar a base, renovar os contratos de quem está na casa já. Como é que você pensa essa solução para montar o elenco do Vitória na próxima temporada? Olha, Rafael, primeiro a gente tem que falar um pouco sobre a situação financeira do Vitória, né? Eu tenho falado em todos os organismos, os órgãos de imprensa que eu estou participando, de entrevistas, debates, que a gente não pode dizer que a situação do Vitória é catastrófica, porque senão a gente vai começar a querer correr atrás de Salvador da Pátria, né? A situação do Vitória é delicada, mas é uma situação que pode ser facilmente reequacionada, reequalizada, reestruturada essa dívida. Inclusive, boa parte da dívida do Esporte do Vitória hoje é dívida de trabalhista, tributária e previdenciária. São 3 dívidas que estão renegociadas. Nós temos o acordo global para as dívidas trabalhistas, nós temos o PERSE, que nós aderimos, né, depois de sair do Profut, para as dívidas tributárias e previdenciárias. Inclusive, é uma possibilidade de uma reabertura de um refis, né? Então, a questão da dívida a gente consegue gerenciar. Com essa auditoria, com essa transparência, a gente tem contato já com empresas que trabalham com gerenciamento de esportes, muitas dessas vinculadas a grandes bancos, que podem, inclusive, garantir um aporte financeiro que esteja contingenciado para um possível transverbante ter esse empréstimo. Mas isso só vai ser feito se nós tivermos transparência. Ninguém coloca dinheiro no Vitória porque é bonzinho, porque gosta do Vitória. Bota porque sabe a situação financeira e vai poder investir e ter seu lucro, ter sua vantagem investindo no Vitória. Sobre o time, utilização intensiva da base, né? Os transferban, a gente pode, né, passar com essa situação, com esse apoio financeiro de parceiros e também trabalhar a prospecção de atletas jovens com o departamento de inteligência, né? Nós sempre também, além de gerar jogadores, nós trazíamos jogadores jovens e baratos que lá na frente viravam ídolos e depois viravam receita para o Vitória. Então a gente tem toda uma fórmula de, com inteligência, ser mais barato e fugir desse risco que nós corremos com os transferban de Walter Bou e os que vêm por aí, que nós não sabemos ainda quando, de Jordi Caicedo, né, do equatoriano. Isso, trabalhando com inteligência, trabalhando com utilização da base, a gente consegue colocar um time competitivo, não apenas na Série C, isso espero que não aconteça, espero que a gente suba para a Série B, mas também na Série B. Vale lembrar que o orçamento do Vitória, Gustavo e Thiago, é hoje na faixa de 25, 30 milhões de reais. É um orçamento que é compatível com a Série B, por exemplo. Se for utilizado com inteligência, a gente tem condições de, com esse orçamento, sem muito crescimento de orçamento, né, disputar uma Série B, né, sem nenhum sufoco. Qual é o custo do erro? Qual é o custo do amadorismo? É isso. Nós temos hoje o maior orçamento da Série C, classificando na Bacia das Almas e brigando agora por combinação de resultados para subir para uma Série B, sendo o maior orçamento. Isso é falta de gestão. Muito bem. O próximo a perguntar é o jornalista Paulo César Gomes, repórter e comunicador do site iBahia. Paulo César Gomes, obrigado pela sua participação aqui. Você também tem 2 minutos para fazer sua pergunta. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. A pergunta é a seguinte para o candidato José Guerra. Candidato, o senhor é uma pessoa nova, uma pessoa jovem, uma figura, um personagem novo no universo do Vitória, assim como o seu projeto, a sua proposta, as pessoas que estão ao seu lado. Isso recentemente aconteceu no Vitória e a torcida e o associado apostou quando votou em Ivan de Almeida e votou também no Ricardo Davi. Só que essas gestões, que vieram com projetos muito avançados na área administrativa, na área financeira, fracassaram no futebol. O que é que o senhor tem a falar? O que é que o senhor pode dizer para a torcida que já anda desconfiada, sofrida com os resultados péssimos nos últimos anos, de que a sua gestão, seu modelo é diferente dessas outras 2 propostas que também se apresentavam como propostas novas e que fracassaram completamente no futebol? Dá para o senhor adiantar algumas ideias para já mostrar essa diferença? Perfil do coordenador de futebol,
da futura comissão técnica, enfim, algo que já mostra que a sua proposta é mais amadurecida, já é um pouco mais estudada nessa questão do futebol, que é o carro-chefe do clube? Olha, Paulo César, né? Isso. Paulo César, eu acho que, assim, em primeiro lugar, a gente tem que fazer um retorno histórico e lembrar que tanto o senhor Ivan de Almeida quanto o senhor Ricardo Davi não eram novos à história do Esporte Clube Vitória. O senhor Ivan de Almeida trabalhou muito na base do Esporte Clube Vitória, na década anterior a ele virar presidente, e o senhor Ricardo Davi era, inclusive, diretor de marketing de Carlos Falcão e de Raimundo Viana. Então, eram pessoas que eram já acostumadas com o métier do futebol e concordo que fracassaram. Ao mesmo tempo, nós tivemos experiência, e a experiência que nós estamos vivendo agora com Vitória na Série C é fruto de uma aposta na experiência de quem conhecia futebol, né? Então, assim, o Vitória fracassou de um lado e de outro. E eu acho que tem uma linha que perpassa por todos esses fracassos, que é a falta de profissionalismo na gestão. O que é a falta de profissionalismo na gestão? É as pessoas saírem dos seus espaços, de suas competências e começarem a se meter onde não devem. Presidente de clube, quando contrata um diretor de futebol, vai falar para ele. A gente tem a diretriz de utilizar a base, de utilizar jogadores baratos, né? De utilizar inteligência. Está aqui você, seu orçamento é esse, eu vou estar com essa meta e vou estar acompanhando o seu trabalho. Eu não vou ficar indicando jogador A, B ou C, dizendo quem vai escalar para o meu técnico A, B ou C. Eu não vou sair do meu quadrado. Gestão profissional é cada um em seu quadrado, cada profissional competente trabalhando na sua competência, e eu, como presidente do Esporte Clube Vitória, cobrando, né, as metas e os resultados que foram pactuados com minha equipe. Seja no marketing, seja na infraestrutura, seja no futebol feminino, no futebol masculino, nos esportes amadores. O meu trabalho é cobrar resultados a partir da condição de trabalho que eu dou para eles. Sobre o futebol, eu já tinha colocado antes, a solução é utilização intensiva da base, com investimento na base, tanto na formação de jogadores como de profissionais, diálogo da base com o futebol profissional e um diretor de futebol profissional que saiba utilizar, um técnico também, que saiba utilizar jogadores da base, jogadores jovens, porque essa é a solução tanto no futebol quanto financeira para o Esporte Clube Vitória. Sobre isso, repetindo, nós tivemos soluções de um lado e de outro que não deram certos, na minha opinião, todas porque não foram profissionais. Profissionalismo que eu acho que não continua acontecendo nessa gestão, e por isso que a Frente Vitória Popular, que é uma frente nova, tudo bem, enquanto Frente Vitória Popular, desde 2019, mas com gente que está aqui, Zainildo, meu vice que está aqui no estúdio, do movimento Somos Mais Vitória, mais de 10 anos lutando por democracia, profissionalismo e transparência no Vitória, né? Muita gente que vem de outros movimentos por democracia e gestão profissional no Vitória. É uma luta que continua acontecendo e que vai continuar acontecendo enquanto a gestão profissional não chegar ao Esporte Clube Vitória. Bom, ainda temos mais um minutinho. Você fala aí muito sobre reestruturar, sobre investir, sobre contratar alguns profissionais com o perfil da proposta da sua chapa. Como fazer isso, já que o Vitória tem uma dívida tão grande e, inclusive, teve um prejuízo recente de mais de 40 milhões? Olha, Gustavo, assim, o Vitória tem uma dívida muito grande, mas o Vitória também tem um potencial de geração de receita muito grande. Sem nenhum apoio, sem nenhuma campanha, nós saímos em menos de um mês de 6 mil para 10 mil sócios. Sem nenhum apoio, com o Barradão não dando condições, e uma coisa que a gente vai ter que fazer é investir no Barradão, tratar bem o Barradão, para o Barradão tratar bem o torcedor do Vitória. Nós temos casa lotada 5, 6 jogos seguidos. A torcida do Vitória é a 14ª maior torcida do Brasil, uma torcida apaixonada e uma torcida que, se for bem tratada, e se a gente fizer campanhas de associação, campanhas que tragam o torcedor do Vitória para dentro, a gente vai ter um aumento na fonte de receita. Muito bem, vamos então para a última a última pergunta da série dos jornalistas aqui da Rede Bahia. Juan Melo, também repórter do site ge.globo.br/BA. Juan, boa tarde, bem-vindo. Você tem 2 minutos para fazer sua pergunta. Boa tarde, Guga. Boa tarde, candidato. Eu queria falar nesse momento sobre os bastidores do Vitória, né? Porque sabemos que nos últimos 7 anos o Vitória teve 6 presidentes diferentes. É claro que os insucessos no futebol motivaram essas trocas constantes, mas também houve muita pressão política interna, houve muito burburinho nos bastidores. Eu queria saber qual vai ser o seu trabalho nos bastidores com as diferentes correntes políticas dentro do Vitória, para que possa ter paz na gestão e, diferente dos seus antecessores, ter uma gestão longeva no clube. Juan, obrigado pela pergunta. Nós, inclusive, nosso plano de gestão, vou até colocar aqui, mostrar aqui, ó, a gente tem um gráfico bonitinho. Se você quiser, quem quiser, estiver assistindo, queira
ver nosso plano de gestão, ele está no nosso site, www.scvpopular.com, e a gente explica muito bem o que é a crise de gestão que veio fazer com que nenhum presidente complete seu mandato nos últimos 7 anos. Nós tivemos Falcão, que não completou o mandato, tivemos Raimundo Viana, que foi tampão, tivemos Ivan de Almeida, que renunciou, o vice dele, Agenor Gordilho, foi decidido que não continuaria, Ricardo Davi, Paulo Carneiro, Luiz Henrique de interino e agora Fábio Mota como interino. Então, essa crise de gestão, na nossa opinião, é um problema da crise de falta de democracia no Vitória. O Vitória não é um clube transparente. As pessoas não sabem o que acontece no Esporte Clube Vitória. O Vitória, ninguém sabe, o Vitória vive de notinhas plantadas por grupo A, B ou C, de vazamentos seletivos. E isso acontece porque o clube não tem uma relação transparente e democrática, profissional e republicana com sócios, conselheiros fiscais, imprensa, que é tão importante na vida do clube. Vocês que estão aqui da imprensa, né, trazendo as notícias do clube, né, precisam que a gente passe as informações, sem ser notinha aqui, vazamentozinho aqui. Nós tivemos vazamento de folha de pagamento na gestão do senhor Ivan de Almeida. O presidente do Conselho Fiscal vazou. Eu acho que com profissionalismo e com transparência, a gente consegue um pouco diminuir essa fogueira de vaidades, essa luta de facão no escuro que é o bastidor do Esporte Clube Vitória. E também ter uma relação republicana, uma relação democrática com todos os grupos do Esporte Clube Vitória. Eu acho que o formato hoje do Estatuto do Vitória permite que vários grupos participem do Conselho Deliberativo, participem da vida do Vitória, participem do Conselho Fiscal, e a gente vai ter que ter uma relação republicana com eles, mostrando o que está acontecendo, mostrando quais são nossas metas, mostramos como nós estamos no nosso projeto de caminhada, no nosso planejamento, e com isso, né, tentando diminuir esse espaço para puxadas de tapetes e punhaladas pelas costas, que infelizmente o Vitória se tornou nos últimos anos. Ainda para completar, você tem mais 1 minuto e meio, você acha que isso passa por uma reforma do Estatuto? Você acha que precisa ser discutido isso? Eu acho que a reforma do Estatuto sempre tem que ser feita. Eu acho que finalmente, depois de um processo de muito tempo, nós chegamos a um Estatuto que acompanha, que trouxe o Vitória para o século XXI, né, com comissões, com a necessidade do candidato a presidente apresentar um plano de gestão que não acontecia antes, né, discutir como é que vai ser a governança, como é que vai ser, né, o futebol, como é que vai ser o esporte amador, o patrimônio. Eu acho que a gente avançou muito nesse estatuto, mas assim, é um trabalho que sempre vai ter que ser avançado. E a Frente Vitória Popular, como caudatária de vários movimentos de reforma do Estatuto de Democratização e como talvez a grande partícipe do processo de reforma do Estatuto, tem tudo para no Conselho Deliberativo, com o nosso candidato a presidente Wagner Santana, com o nosso candidato a vice, o Wendel, e no Conselho Fiscal, com Valmar Santana e Adriano como presidente e vice, garantir essa evolução estatutária, institucional, sem muitos contratempos. Muito bem, a gente chega ao fim aqui da nossa sabatina. José Guerra, você tem mais 1 minuto, né, para suas considerações finais ou para mandar um recado direto aí para o torcedor rubro-negro. Peço que você fale na sua câmera, torcedor, focar bem no seu pronunciamento. Vamos lá então. Nós temos um fim de semana muito importante para o Esporte Clube Vitória, dentro e fora de campo. Fora de campo, sábado, né, com o sócio torcedor elegendo sua nova presidência, seu novo conselho fiscal, seu novo conselho deliberativo. É muito importante a participação de você, torcedor, de você, sócio, para que a gente construa, né, a gente faça um novo Vitória. E no domingo, enchendo a casa, né, vencendo o Figueirense e encaminhando a classificação para a Série B e o nosso retorno à Série A, de onde nós nunca deveríamos sair. Nós temos um plano, nós temos um grupo, nós temos um projeto e nós temos a nossa história do nosso lado, mostrando que temos tudo para fazer para o Vitória uma gestão democrática, transparente, profissional, popular e vencedora. Então, no dia 17, se você está cansado, né, dessa gestão de correr de tapa-buraco hoje para cravar amanhã, vem para frente. Muito bem, a gente conversou hoje aqui com José Guerra, candidato da chapa Frente Vitória Popular, na nossa sabatina. Obrigado, boa sorte. Obrigado, aí Gustavo. na Queria eleição. muito agradecer a você. Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho, e se torce para o Vitória. Está assistindo o nosso vídeo e não é inscrito? Inscreva-se para não perder nenhuma notícia do Leão da Barra.
Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube.